Renovo os votos de bom dia que já foram dados anteriormente. Nós vamos tentar fazer o milagre da compressão do tempo para tentar, por um lado, cumprir com aquilo que é o objetivo deste espaço, deste painel enquanto reflexão, por outro lado, também garantir que a mais-valia de estarmos todos juntos, que temos à mesma um espaço que permita o debate. Vamos, apesar deste atraso, tentar gerir estes diferentes momentos. Dava só duas notas, tendo em conta aquilo que já aqui foi colocado e os objetivos deste seminário já colocados pelo Presidente do Conselho Nacional de Educação. Este painel pretenderá ser mais um espaço nesta reflexão sobre as políticas e práticas educativas, em particular assentando num balanço daquilo que é também a relevância dos contributos do CNE nestes últimos 2 anos, mas também tentando ser um contributo nessa reflexão para perspectivar futuros desenvolvimentos das políticas públicas de educação. Dito isto, este painel, Educação e Democracia, reúne os contributos de 3 comissões especializadas permanentes do Conselho Nacional de Educação, com objetos naturalmente específicos, mas que também se articulam entre si. A terceira Comissão de Escola e Sociedade, que é coordenada pelo Conselheiro António Neto Mendes, que está aqui presente. A quinta Comissão de Democratização e Desigualdades Educativas, coordenada pela Conselheira Patrícia Ávila. E a sexta Comissão de Educação Superior, Ciência e Tecnologia, coordenada pelo Conselheiro António Firmino da Costa. Vamos tentar, dentro deste objeto que está colocado a este painel, poder aprofundar essa reflexão. Muito agradecemos a presença, então, dos nossos oradores. Irei apresentá-los, já foram apresentados, normalmente irei apresentá-los à medida que darei a palavra, mas que nos vão permitir dar aqui o mote para a nossa discussão e para a nossa reflexão. Começava, então, por dar a palavra à professora Andreia Gouveia. É licenciada em Educação de Infância, mestre em Ciências da Educação com especialização em Administração e Políticas Educativas e doutorada em Educação com especialização em Administração e Políticas Educacionais pela Universidade de Aveiro. É desde 2018 professora auxiliar no Departamento de Psicologia e Educação da Universidade Portucalense. Atualmente é também perita externa na Inspeção-Geral de Educação e Ciência e avaliadora externa do Projeto de Desenvolvimento e Educação em Creche do ProChild CoLab. Dava a palavra então à professora Andreia Gouveia, agradecendo mais uma vez. Muito bom dia a todos os presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite muito honroso que me foi endereçado na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Nacional da Educação e, nomeadamente, ao Sr. Coordenador da terceira Comissão Especializada, ao Professor Dr. António Augusto Neto Mendes. Dar também um cumprimento especial aos meus colegas de painel, aqui hoje presentes, e um cumprimento também ao público tão prestigiante aqui hoje neste auditório, que certamente depois, no momento de debate, irá enriquecer esta reflexão e esta discussão com todas as questões que irão levantar. Eu ainda não tenho a minha apresentação, mas ela aí está, muito bem, muito obrigada. Portanto, o tema que aqui hoje me traz é este que aqui vos aparece: explicações, educação na sombra, relação com o currículo, o trabalho dos professores e as desigualdades. Um trabalho que foi realizado pela terceira Comissão Especializada Permanente e, portanto, que teve aqui um papel preponderante, desde logo, na tomada de posição, de escolha do tema, das explicações para esta análise e para este aprofundamento de conhecimento. Esta Comissão apresenta na sua recomendação uma dupla preocupação. Por um lado, a adequada atenção por parte das políticas públicas que não foi dada ao fenómeno das explicações até ao momento, e por outro, aquele que é o entendimento de que, apesar dos avanços conseguidos, este fenómeno tem contribuído, juntamente com outros fatores, para a acumulação de dificuldades do sistema educativo naquela que é a efetiva promoção de igualdade de oportunidades para todos.
Portanto, importa, por isso, explicitar do que é que falamos quando falamos de explicações, um tema que me é tão caro, e, de facto, explicações aqui, entenda-se, é um serviço pago de reforço educativo que é realizado fora da esfera da escola pública, portanto, do domínio privado, que é utilizado em grande parte por iniciativa das próprias famílias. É vista como uma área de investimento de capital que potencializa a performance académica dos estudantes. Em Portugal, a investigação ficou circunscrita em grande parte a um grupo de investigação da Universidade de Aveiro, que em 2013, através de um projeto denominado Explica Internacional, recolheu como evidências que mais de 50% dos estudantes do ensino secundário frequentavam as explicações. A mesma conclusão teve o Ministério da Educação, quando num único inquérito por questionário que foi conhecido até à data, realizado especificamente sobre este aspecto, o fenómeno das explicações, encontrou também valores semelhantes, portanto 57,9% dos estudantes do ensino secundário afirmavam então utilizar explicações durante o seu percurso académico. Estes dados foram corroborados na minha tese de doutoramento, que foi realizada em 2017 e que evidenciou que os estudantes recorriam muito mais aos apoios que eram oferecidos fora da escola. Aqui entenda-se explicações, portanto, o serviço pago fora da escola, do que aqueles apoios gratuitos e que estavam inseridos na oferta da própria escola. Portanto, o que é que também foi possível encontrar foi uma evidência clara de uma correlação entre a existência daquilo que é um instrumento de avaliação, como é o caso dos exames nacionais, e a procura por este tipo de serviço pago, de iniciativa privada, pelos alunos e pelas suas famílias. Este fenómeno não é exclusivo do contexto português, ele tem igual expressividade a nível global, especificamente em termos da análise da realidade europeia. Mark Bray, em 2011, no relatório que fez a pedido da Comissão Europeia para se conhecer a dimensão do fenómeno, a dimensão aqui entenda-se a sua procura e a sua oferta, encontrou exatamente a mesma correlação entre os países em que os alunos prestavam provas através de exames nacionais, o aumento das explicações era exponencial, que vocês podem observar na imagem como os países que aparecem a vermelho. Portanto, que implicações é que isto poderá ter na ação dos professores? Desde logo, uma forte pressão nas escolas e também no trabalho que é desenvolvido pelos professores em sala de aula, que muitas vezes sentem uma necessidade daquilo que a literatura chama de teaching to the test, e até mesmo no desenvolvimento da sua ação dentro da sala de aula, nos processos de ensino e aprendizagem que acabam por estar condicionados nas suas decisões pedagógicas por este fator. Por outro lado, é também importante realçar que a literatura chama a atenção de que, perante este fenómeno e a expansão e expressividade deste fenómeno, a escola poderá tornar-se meramente uma agência de legitimação e certificação de conhecimentos que são então treinados e que são adquiridos à sua margem. Dentro ainda da sala de aula podemos encontrar professores desmotivados porque sabem que os alunos depois terão esse reforço e essa consolidação de conhecimentos fora daquele espaço formal de ensino. Por outro lado, também podemos encontrar da parte dos alunos essa mesma desmotivação ou até mesmo falta de atenção e concentração porque estão a ouvir matérias ou conteúdos que já treinaram ou que já adquiriram nestes contextos da esfera privada do mercado das explicações. Quem são estes alunos e quem são estas famílias? É importante que tenhamos consciência
de que são pais que dispõem de um capital escolar e cultural elevado e que, por isso, conhecem muito bem os meandros do sistema e utilizam esse conhecimento em proveito próprio, na expectativa de uma certa mobilidade social ascendente e de colocar os seus filhos naquelas que são consideradas as fileiras de maior prestígio. O recurso, portanto, a explicações não está ao alcance de todos e poderá representar, parcelas avultadas daquele que é o orçamento familiar e, portanto, consigamos perceber que muitas famílias não estão em condições de ter esta liberdade de escolha e de poder, então, recorrer a este tipo de serviços. Aquilo que também conseguimos perceber nos principais motivos para a procura e a oferta de explicações e que o relatório técnico desta comissão é bastante detalhado e minucioso na informação que apresenta, é que, de facto, devido à massificação escolar, às alterações de hábitos de estudo, muitas são as famílias e, consequentemente, então, os estudantes que procuram este tipo de apoio. Os alunos mais novos, portanto, encontramos esta frequência desde logo a partir do ensino básico, estão os motivos relacionados com, muitas vezes, o apoio aos trabalhos de casa ou a dificuldade de aproveitamento, por exemplo, dentro da escola, mas também ainda relacionado com questões de incompatibilidade horária dos próprios pais com acompanhamento ao estudo dos seus filhos. A procura de explicações acontece, na sua grande maioria, no ensino secundário e nas disciplinas que, por norma, dão acesso àqueles que são os cursos considerados socialmente mais prestigiantes e, consequentemente, poderão, então, ser melhor remunerados e, portanto, são as disciplinas da matemática, da física, da química, da biologia. O perfil dos alunos que recorrem a este tipo de serviços é diversificado e podemos estar a falar de alunos que procuram o apoio das explicações ou o reforço das explicações para superar resultados negativos, mas também estamos a falar de alunos excelentes, alunos em que, para manterem exatamente esse nível de excelência, preferem recorrer a este tipo de apoio para consolidar a aquisição destes conhecimentos. A resposta política ao fenómeno das explicações é diversificada ao longo do globo e, portanto, temos países que optam por ignorar a existência do fenómeno, por a proibir, aqueles que reconhecem a sua existência e têm a regulamentação própria, outros há que ainda a promovem e a incentivam. No caso português, o único decreto que se conhece que tenha ligação direta ao fenómeno das explicações é, portanto, a proibição de acumulação de funções privadas por parte dos professores da escola pública de darem explicações aos seus próprios alunos, aos alunos do agrupamento de escolas em que lecionam. Portanto, é de veras importante e pertinente aquelas que são as recomendações que aparecem como resultado de todo o trabalho desenvolvido por esta comissão permanente e que podem ver de forma mais detalhada, então, na recomendação número 6 de 2024, que se apresenta sob a forma de 3 domínios. Um primeiro domínio que, claro, fazendo esta ligação exatamente à resposta política do fenómeno, percebemos a sua atualidade e a sua importância. É necessário licenciar esta atividade comercial. Desde logo, criar condições para que haja uma formalização, uma regulamentação do desenvolvimento deste serviço, semelhante àquilo que é, por exemplo, exigido a um ATL. Neste momento isso não acontece e, portanto, aquilo que é pedido é igual à abertura de uma loja de oferta de qualquer outro tipo de serviço, com todas as consequências negativas que daí podem advir. Por outro lado, incentivos também a uma verdadeira cidadania fiscal. Muitos dos explicadores também prestam este serviço nas suas casas, portanto, são explicadores domésticos e podemos estar perante um fenómeno também de evasão fiscal e, portanto, seria
bastante importante e pertinente que se pensasse em incentivos fiscais que, no fundo, pudessem enquadrar formalmente a operacionalização desta troca, digamos assim, de serviços entre os clientes e aqueles que o prestam. Por outro lado, o próprio perfil dos diretores e dos explicadores, quando andamos muitas vezes a discutir a falta de professores nas escolas públicas, muitos deles estão aqui, não é? Neste serviço privado de oferta das explicações, como diretores e como explicadores, mas nem sempre é assim. Portanto, a recomendação desta comissão de que, de facto, exista uma formação adequada e que seja esse um requisito para o perfil do diretor e do explicador é também ela bastante pertinente. Depois, por outro lado, no domínio da ação da escola enquanto contexto de ensino-aprendizagem, é possível verificarmos o impacto que o recurso a este tipo de serviço pode ter para os professores e para a escola pública, e é preciso olhar especialmente para o aspecto que diz respeito àquele que é a autonomia da própria escola, do agrupamento de escolas, em criar condições para que os alunos possam ter apoios pedagógicos adequados às suas necessidades, para não terem então que recorrer a apoios, como o caso das explicações fora das escolas, privados e pagos. Por outro lado, no domínio das políticas públicas para o sistema educativo, o ensino superior tem aqui também uma palavra preponderante, naquele que é, por exemplo, a formação de professores, a formação inicial de professores, porque os professores não podem continuar a ensinar como aprenderam e, portanto, as próprias universidades têm que se atualizar, têm que rever os seus programas formativos e têm que dotar os professores de ferramentas que sejam úteis para fazer face aos desafios da sociedade de hoje. Por outro lado, os próprios centros de formação contínua de professores deveriam ser dotados de uma maior autonomia, desde logo na definição dos seus planos de formação, que deviam ser adequados então ao contexto geográfico onde estão inseridos, àquelas que são as necessidades e os interesses identificados pelo seu corpo docente e, portanto, é aqui na gramática da escola que também encontramos evidências desta necessidade de reflexão e de debate. Por outro lado, e como já aqui falei várias vezes desta correlação entre a existência de explicações e dos exames nacionais, é necessário também refletir e repensar a forma de conclusão do ensino secundário e de acesso ao ensino superior. Aqui o trabalho desta comissão veio também realçar este aspecto, naquilo que já tinha vindo a ser também uma própria recomendação do Conselho Nacional de Educação, de diminuir o peso dos exames nacionais na conclusão do ensino secundário, para não termos aqui a pressão da métrica a detalhar, portanto, todas estas possibilidades de conclusão de um ciclo de estudos e de progressão de outro ciclo de estudos. Portanto, chamar a atenção de que estas são recomendações extremamente pertinentes e válidas para o momento em que nos encontramos e perspectivando aqueles que podem ser os avanços e os desenvolvimentos futuros, seria apostar então numa regularidade da investigação, portanto mapear a utilização e o uso das explicações por parte dos estudantes da escola pública, para que não estejamos aqui perante situações de desigualdade social e se queremos e acreditamos na democratização do ensino, na criação de igualdade de oportunidades para todos, elas não podem estar também alicerçadas em grande parte no contexto da esfera privada, como é o caso do mercado das explicações. Portanto, seria importantíssimo, em termos das políticas públicas, este mapeamento para que as decisões fossem tomadas de forma mais fundamentada e uma tomada de decisão também ela mais informada. Muito obrigada. Muito obrigado. A professora Andréa Gouveia trouxe aqui um tema e uma recomendação aprovada no Conselho Nacional de Educação que muita discussão, boa discussão, suscitou na altura.
Passava agora a palavra ao professor Pedro Abrantes. É professor da Universidade Aberta desde 2013, onde integra o Centro de Estudos Globais e coordena o Observatório dos Diplomados, sendo igualmente professor convidado do ISCTE, Instituto de Universidade de Lisboa, instituição onde licenciou e doutorou em Sociologia. Desenvolveu diversos projetos no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, tendo se especializar nas áreas de educação, desigualdades sociais e percursos de vida. Foi presidente de uma organização não governamental e representante português na rede europeia de organizações de comércio justo e autor de vários temas no âmbito destas temáticas. Dava a palavra, então, ao professor Pedro. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E, de facto, fazer aqui algum contributo sobre o trabalho em curso no Conselho Nacional de Educação e em particular na quinta Comissão Permanente, que trata o tema da relação entre educação e desigualdades sociais. Esta comissão tem, de facto, um papel fundamental, até porque, como sabemos, as desigualdades sociais em Portugal se constituem um problema profundo e complexo, e a educação realmente é um meio central para conseguir, digamos, mitigar ou reduzir este fenómeno. Dito isto, o meu contributo centra-se, digamos assim, em duas áreas que a própria Comissão tem vindo a sinalizar agora nestes últimos 2 anos como realmente áreas prioritárias e, de facto, penso que com toda a legitimidade, porque são realmente centrais e importam nós conseguirmos intervir nelas de outra forma em Portugal. A primeira tem a ver com a educação de adultos, não é? Ou seja, em dezembro saiu o relatório PIAC, em que Portugal participou e teve resultados bastante fracos na comparação europeia, e realmente houve uma total ausência de debate público sobre o tema, o que também é sintomático realmente da maneira como nós em Portugal não estamos a valorizar esta área. E de facto ela é fundamental, não apenas porque realmente o direito à educação, neste caso a educação permanente, ou a educação ao longo da vida, está na Constituição Portuguesa há 50 anos, não é? E a própria eliminação do analfabetismo são objetivos aos quais nós propusemos, digamos assim, logo após o 25 de Abril, e penso que até hoje não estão de forma alguma garantidos ao todo da população portuguesa, não é? E também porque realmente se abriram fossos geracionais importantes, ou seja, Portugal fez uma evolução muito positiva na educação das gerações mais novas, mas isso também gerou uma desigualdade muito grande relativamente à população adulta. E isso tem consequências graves do ponto de vista económico, social, cultural. Ou seja, há brechas na sociedade portuguesa importantes. Eu há uns anos escrevi um livro precisamente que designava um pouco esse fosso entre a vida da escola e a escola da vida, mas nessa altura realmente estava em curso um programa Novas Oportunidades em que havia pelo menos uma ambição e um propósito de procurar combater esta brecha. Isso acabou e, efetivamente, quer dizer, o pensamento atual ou é muito cínico no sentido de dizermos, ok, vamos esperar que as gerações que são as nossas, não é? Morram e virá os mais jovens daqui a 40 ou 50 anos já criar uma população ativa mais homogénea em termos educativos. Isso já de si, numa democracia, é um pensamento bastante polémico, pelo menos, mas para além disso é uma ilusão, não é? É uma ilusão, e nós vemos os países que generalizaram o ensino secundário nos anos 50, 60, todos eles têm políticas de educação de adultos, não é? E não é por acaso, é porque realmente a aprendizagem ao longo da vida é um direito e é algo que tem que estar acessível aos cidadãos, e hoje em dia em sociedades cada vez mais diversas ele é ainda mais difícil de concretizar, e a verdade é que se nós formos à Alemanha, à França, à Inglaterra, à Suécia, todos eles têm de facto políticas de educação de adultos bastante consequentes, embora tenham de facto uma população muito mais escolarizada que a nossa. E o que é que nós temos em Portugal? De facto, temos uma situação bastante constrangedora neste momento. Eu tive
a reunir alguns dados esta semana mais atualizados, mas de facto não me surpreenderam, porque tem sido esta a tendência. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que na educação básica, já juntando o nível 1, 2 e 3, não é? Que são o primeiro ciclo, o segundo e o terceiro ciclos do ensino básico, e todas as ofertas de educação de adultos, portanto, RVCC, EFA, ensino recorrente, formações modulares, nós tivemos no último ano 22 mil adultos no país todo, não é? E, na verdade, temos uma população de cerca de 3 milhões que não tem o nível de educação básica. Ou seja, na verdade, temos menos de 1% da população que deveria estar em educação básica inscrita. E isto é os inscritos, porque depois quem conclui o nível é cerca de metade, ou menos de metade, destes 22 mil. E, efetivamente, o que é mais constrangedor é que este valor é não só 10 vezes menor do que era em 2008, 2009, mas pronto, aí sabemos que foi o efeito da iniciativa Novas Oportunidades, mas é também menor do que em 2014, 15, ou seja, é menor do que quando houve políticas de austeridade que decidiram suspender o programa Novas Oportunidades e, basicamente, não ter uma política de educação de adultos. E a verdade é que chegamos a 2023 e estamos nesse ponto. E, portanto, penso que, de facto, houve um falhanço do programa Qualifica, pelo menos no nível básico. Claro que é verdade que estes dados são do nível básico e no nível secundário a realidade não é exatamente esta, embora também nunca tenhamos chegado próximo dos níveis que tivemos na primeira década ou no final da primeira década do século, mas de facto no nível básico foi uma estagnação total, portanto não houve realmente uma evolução positiva e isso mostra realmente que as políticas não estavam ajustadas a lidar com esta população em específico, não é? Outra coisa, obviamente, é a qualificação de nível secundário que tem outro tipo de perfis e outro tipo de, digamos, ofertas. E dito isto, só para terminar, gostava de notar que, por exemplo, desde 2019, houve um trabalho feito, em particular até com algum financiamento europeu, no âmbito de um plano que se chama o Plano Nacional de Literacia de Adultos. Esse trabalho levou um diagnóstico, levou uma série de debates, uma construção com uma série de atores, provavelmente alguns de vocês até participaram, e a verdade é que depois deste plano estar incluído no PRR, portanto ter verbas alocadas, a verdade é que não aconteceu nada. Ou seja, eu ainda ontem estive a ver nos sites do Governo que fazem a monitorização e basicamente o que dizem é que o objetivo é formar 145 mil adultos nos níveis básico 1, 2 e 3 e neste momento marcos e metas de investimento de 0%. E portanto penso que devemos questionar porquê, não é? É verdade que no PRR, na última versão, este plano foi, ou seja, a verba que penso que ao início era 100 milhões foi reduzido para 50 milhões, mas havia uma outra rúbrica que era o acelerador Qualifica, que esse já se aplicava ao nível secundário, mas em todo o caso isto são questões mais técnicas, a verdade é que nós não vemos praticamente nada a chegar ao terreno numa área que realmente é fundamental para o nosso desenvolvimento e para o combate às desigualdades em particular. Bom, o segundo tema só que eu queria aqui referir, porque foi também um tema muito trabalhado por esta Comissão Permanente e que eu penso que é muito importante, aliás, hoje em dia, quando entramos nas escolas, é se calhar o primeiro tema que nos falam, é realmente a questão da diversidade dos estudantes, não é? Ou seja, hoje temos realmente uma diversidade muito grande e isso tem a ver com vários fatores, mas o principal dos quais tem a ver com o grande aumento da imigração que Portugal viveu nos últimos anos e que tem hoje, digamos assim, uma expressão praticamente em todas as escolas do país e não apenas em alguns, digamos, núcleos de Lisboa, que era a situação aqui há 1 ou 2 décadas. Bom, sobre este tema, claro que o tema é muito amplo, não há muito tempo para falar disso. Eu gostava de, primeiro que tudo, de facto, afirmar que houve, pelo menos, algum debate sobre o tema no último ano
e houve, digamos assim, um anúncio de políticas que têm a ver com o reforço do português de língua não materna e de contratação de mediadores nas escolas. Penso que é importante nós estarmos atentos e perceber se isto realmente está a acontecer e que impactos é que tem. Em todo o caso, eu acho que todos nós concordamos que, mesmo que isto tenha algum impacto, será sempre algo que fica aquém da complexidade do tema de que estamos a falar. E isso leva-me realmente à questão que aliás, já era sinalizada pelos professores portugueses, por exemplo, no TALIS, que foi o principal questionário aos professores a nível internacional, não é? Que a OCDE faz. E na última edição, por exemplo, os professores portugueses, se forem ver, fomos aqueles que dissemos que estávamos menos preparados para lidar com a diversidade nas escolas. Do total, não são todos os países da OCDE que participam, mas são muitos deles. Isso realmente deve nos preocupar. Claro que nós sabemos que isso tem a ver com alguns fatores, mas eu gostava só de refletir aqui 2 minutos sobre uma questão que é, de facto, o perfil dos nossos profissionais nas escolas, não é? Fala-se muito que é um perfil de profissional envelhecido, não é? De professores em final de carreira, em muitos casos, mas há mais do que isto, não é? Ou seja, isto. Por um lado, efetivamente, temos realmente uma quase exclusividade de professores nas escolas, ou seja, temos muito poucos, e o pessoal que não é professor, muitas vezes são assistentes operacionais que, digamos assim, não têm tarefas educativas mais especializadas. E isso realmente é uma limitação. É uma limitação grande. Aliás, a conferência do professor Mariano Anguita referiu essa questão. Hoje em dia os desafios nas escolas são enormes e só com equipas de profissionais que sejam realmente equipas interdisciplinares, em que as pessoas tenham diferentes tipos de conhecimentos, desde logo, por exemplo, de tecnologia, mas também de sociologia, de educação de adultos, lá está, de economia, de uma série de áreas, é possível nós conseguirmos fazer frente à diversidade de desafios que as escolas têm, em particular quando trabalham com uma população tão diversa. E, portanto, esse é um aspecto que me parece importante, ou seja, um equilíbrio, não é? Como têm as organizações modernas, que é, de facto, ter equipas multidisciplinares a trabalhar nos desafios mais complexos. E, por outro lado, dizer que, mesmo no caso de quando olhamos para o perfil do corpo docente, esse perfil é muito homogéneo, não é? Eu posso-vos dar um exemplo, que é a população estrangeira em Portugal duplicou na última década. Neste momento é cerca de 10% da população, não é? Portanto, temos cerca de 1 milhão de estrangeiros, e, aliás, digamos assim, entre aqueles que estão na vida ativa, até é um valor um pouco superior. E tem a ideia quantos docentes estrangeiros é que nós temos em Portugal? Não sei se sabem. Segundo os últimos relatórios da DGEC, temos à volta de 1,2 no pré-escolar, 1,4 no primeiro ciclo, 1,2 no segundo ciclo, 1,5 no terceiro ciclo. E eu até diria que, ainda assim, estes professores estão muito concentrados em colégios internacionais. Ou seja, se nós segmentássemos só pelas escolas públicas, estes valores ainda seriam mais residuais, não é? E em termos de nacionalidades é interessante, porque a primeira nacionalidade que está registada são 17% de professores do Reino Unido, 16% da França e só em terceiro lugar 12% do Brasil. Ou seja, é a comunidade imigrante maior de longe, mas efetivamente, por isso é que eu digo que muitos deles estão nos colégios internacionais, porque efetivamente são os professores do Reino Unido e da França que estão em maioria e efetivamente nós não os vemos muito na escola pública, portanto não é difícil de perceber onde é que eles estão. Isto realmente é um problema, quer dizer, é um problema ainda mais flagrante no momento em que a gente discute que, em alguns casos, não temos professores, não é? E, portanto, é um pouco estranho que nós não consigamos integrar, como todas as outras profissões, não é? A gente está todos os dias, lê que precisamos de imigrantes para o nosso trabalho, mas parece que na educação isto passa ao lado, não é? Ou seja, nós não temos essa
não temos essa capacidade, nem sequer essa vontade do ponto de vista político e efetivamente penso que isso nos empobrece do ponto de vista educativo, porque efetivamente para lidar com a diversidade dos estudantes também precisamos de diversidade nas equipas profissionais. Mas efetivamente, claro que isto leva a uma discussão mais ampla, claro que não temos tempo aqui para esmiuçar os circuitos sinuosos da colocação de professores e porque é que isto acontece, mas do ponto de vista estrutural isto não é inevitável, não é? Isto é possível de alterar e talvez esteja na altura de pensarmos nisso. Obrigado. Muito obrigado, até porque, tratando de 2 temas, os 15 minutos foram cumpridos à mesma, exatamente. Muito obrigado pelo esforço. Dava a palavra, então, agora à professora Susana da Cruz Martins, doutorada em Sociologia, professora associada no ISCTE e investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas. É co-coordenadora do Grupo de Investigação de Educação e Ciência no CIES-ISCTE. É autora de um conjunto de publicações nas áreas das políticas de educação e do ensino superior, dos sistemas educativos comparados, do desempenho e sucesso escolar, da avaliação de políticas públicas e das desigualdades sociais. Tem a palavra. Muito obrigada. Bem, enquanto o meu PowerPoint fica posto, começo por agradeço muito, estou muito contente, foi uma boa oportunidade para vir à Sertã, agradeço a cumprimento todas e todos neste evento, que já com a miragem do almoço, e começava talvez por dar conta que eu vou falar no âmbito da 6ª Comissão Permanente do Conselho Nacional de Educação, Educação Superior, Ciência e Tecnologia, por obrigatória dieta e contenção do tempo, falarei só de uma parte, agora de forma mais tranquila. Bem, já quase que escusava mostrar-vos o que aqui trago, mas dizer-vos que, do ponto de vista das qualificações e do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento e transformação do sistema, há que ter um olhar para dentro daquilo para dentro do sistema, mas olhar também para aquilo que o sistema do ensino superior conseguiu concretizar do ponto de vista do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da sociedade portuguesa e, claro, do seu enquadramento no contexto global. Dizer-vos que, a propósito do que me foi pedido no quadro desta comissão e daquilo que são os seus contributos são diversos e efetivos. Eu não vou debruçar sobre todos eles, vou-me centrar sobre a revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior. Esta 6ª Comissão tratou também as questões ligadas aos exames e ao acesso ao ensino superior, às questões da infraestrutura digital do sistema de educação e formação, mas por hierarquização e tendo em conta o tempo, é sobre a revisão do RGES que terei em conta nesta minha participação. Bem, de facto, o sistema de ensino superior tem-se tornado mais alargado. Na verdade, os estudantes do ensino superior que entram pela primeira vez, que este alargamento tem a ver com o alargamento da base social dos que entram no ensino superior, que ele, surpreendentemente, num país que trazia um certo atraso das qualificações em termos do ensino superior, não teve um crescimento consistente durante esse tempo.
A entrada no ensino superior foi muito afetada a partir de 2010, a partir da crise manifesta em Portugal nessa altura, mas também nas respostas políticas para o sistema e para a entrada no ensino superior que se revelaram nessa altura. Curioso foi que as políticas de resposta à pandemia, as políticas de resposta direta à pandemia, forçaram, promoveram e também criaram aquilo que é uma palavra que não gosto muito, mas que se aplica, um maior estoque ou um maior fluxo de alunos para o ensino superior. E também a ideia de que os processos de desenvolvimento e as dinâmicas registadas foram, em geral, de crescimento dos diplomados. Mais diplomados mulheres do que homens e também entraram mais mulheres do que homens no sistema, mas essa diferença torna-se ainda mais nítida quando olhamos para o número de diplomados, como Baudelaire Establet falava da grande energia escolar das mulheres. Ela tem várias explicações, claro, podemos falar nisso depois, mas de facto ela é registada. Gostava de depois deste enquadramento, situar no RGES, olhando para aquilo que foram os principais contributos dados por esta Comissão, que tomou como objeto a estrutura do sistema de ensino superior, oferecendo uma concepção sobre aquilo que poderia ser a própria dinâmica e desenvolvimento de um sistema binário e os requisitos das instituições de ensino superior e também do corpo docente, docentes e investigadores, no quadro daquilo que é as novas exigências de atuação destas instituições. E olho também para a forma como se operacionalizam no quadro do governo destas instituições. De uma perspectiva de colegialidade ou de reforço da colegialidade, desculpem que esta palavra é difícil, académica, mas também no quadro da sua gestão organizacional, podendo-se a partir dos pareceres e daquilo que foram os contributos sistemáticos e ao longo deste período da própria Comissão, naquilo que é as próprias possibilidades de se criar um novo modelo de eleição do reitor ou de eleição do presidente, no caso das instituições. Bem, agora está em redefinição o nome, não é? Mas as instituições politécnicas. E também aquilo que é as unidades orgânicas. Tem também dado contributos efetivos para aquilo que são as considerações da autonomia das instituições e da autonomia dos vários protagonistas dentro das instituições. Bem, a discussão tem sido, e os contributos da Comissão têm reconhecido isso, identificado isso, que o sistema binário tem de facto tido pertinência, tem tido vários significados, eles são educativos, oferecem de forma predominante ofertas educativas diferenciadas, têm contribuído para o desenvolvimento, têm criado lógicas de desenvolvimento diferenciadas, é certo, mas têm contribuído para melhorar as oportunidades educativas e sociais e também alguma relação com aquilo que é o desenvolvimento, o desenvolvimento diferenciado em termos regionais. E, portanto, aquilo a que esta Comissão chegou foi atendendo também a dinâmicas de crescimento e de alguma sobreposição nas atividades, mas que estão em dinâmicas de crescimento, algumas de consolidação até,
perspectiva de podermos olhar para este sistema binário de uma forma flexível, ou seja, continuando a preservar em cada um deles aquilo que é a sua missão primordial, mas também não os limitando naquilo que são as suas possibilidades na investigação e na oferta formativa poderem alargar se de qualidade se tratar nessas ofertas. A Comissão tem dado também contributos sobre aqueles que devem ser os requisitos das instituições do ensino superior para serem o quê, não é? Sobre isso não me vou alongar, talvez o debate o permita. Dizer-vos que o sistema binário não é uma idiosincrasia nossa, não é? Do sistema português, é aliás dominante. Ele tem vários formatos e aquilo que se pretende neste novo formato é atualizar face às necessidades e face à complexificação crescente do próprio sistema. Bem, em termos territoriais, por exemplo, as instituições de ensino politécnico garantiram possibilidades de dispersão no território interessantes, tiveram, muitas delas nasceram antes da lei de bases do sistema educativo e foram impulsionadoras de lógicas de qualificação dos jovens e de acesso ao ensino superior de forma mais alargada e que não deve ser ignorada por estes dias, não é? Dizer-vos que os padrões de crescimento do ensino politécnico e do ensino universitário mantiveram-se mais ou menos a par e passo, o ensino universitário dominante no sentido dos inscritos nas suas instituições, mas houve tendências com alguma correspondência similares ao longo destes anos. Queria evidenciar uma lógica de democratização a partir de 86, julgo até que a partir do ano da lei de bases do sistema educativo, as mulheres tornaram-se preponderantes. Portanto, neste período que aqui vos mostro, que vai de 90 a 2023, as mulheres tiveram sempre em maior proporção face aos homens e nos últimos anos, ou melhor, até à pandemia e a partir do virar do século, isso era mais notado até no ensino politécnico. Dizer-vos que acho este aspecto, esta dinâmica curiosa, na medida em que, por exemplo, o Adérito Cedas Nunes, que trabalhou muitos estudos sobre o ensino superior, dava conta da democratização do sistema a partir das mulheres, mas pelo sistema universitário. Pelo menos numa boa parte deste período em democracia, parece que essa estimativa não correspondeu exatamente àquilo que se verificava. Dizer-vos que em relação ao governo e à organização das instituições e à autonomia, eu aqui pus junto, no sentido de que a autonomia é também um recurso e uma condição para aprofundar processos de modelo e de gestão. Queria percorrer só aqui alguns indicadores no que diz respeito à autonomia em termos europeus, do ponto de vista da autonomia organizacional, que contempla, entre outras coisas, a liderança executiva, a eleição do reitor, os estatutos das instituições, a criação de entidades legais associadas e participadas, os estatutos de governo das próprias instituições. Portugal tem já níveis de autonomia acima da média. Se olharmos para as questões financeiras, ou seja, a possibilidade de contar com recursos, de gerir e tomar decisões sobre diferentes tipos de financiamento e também em termos de quantidade, não é, do seu volume, e também de pedir empréstimos e também de fazer uma gestão com autonomia, Portugal também
está alinhado com os países que têm mais autonomia neste parâmetro, o mesmo em relação às suas equipas, recrutamento, despedimento, etc., mas tem menos autonomia académica. E o que é que isto quer dizer do ponto de vista de menos autonomia académica? Quer dizer menos capacidade de decidir sobre cursos, sobre estratégias educativas e formativas, sobre programas em línguas diferentes, sobre mecanismos de qualidade e da forma como se apresenta uma estratégia do ponto de vista da formação e das suas outras áreas de missão, como a investigação, etc. O que é que decide um pouco menos, estou quase a terminar, um pouco menos do ponto de vista da sua autonomia académica. Eu relacionava isto a uma discussão que tem estado muito em cima da mesa também no RGES, a partir da colegialidade e das possibilidades de representação dos vários corpos, por exemplo, no Conselho Geral e noutros órgãos das instituições, e onde esteve em cima da mesa a diminuição dos tais corpos académicos, dos professores, dos investigadores, e sobre a qual é absolutamente necessário reforçarmos, até no quadro do contexto europeu, mas porque são esses os protagonistas que dão conta daquilo que é o core das universidades do ponto de vista da sua missão na educação, na investigação, na transferência de conhecimento e também nas possibilidades de prestarem contas a este nível sobre as suas decisões. Isto é só uma imagem de como se distribui os vários níveis de autonomia para o caso português, e dizer-vos que, porque já calculo que o meu tempo já não esteja muito alargado, para concluir aquilo que têm sido os contributos do CNE e nomeadamente desta comissão permanente, a ideia de uma concepção de sistema binário flexível que considere, por um lado, as vocações e os significados do sistema binário, mas consiga reconhecer, captar, potenciar dinâmicas de desenvolvimento, reforçando também os tais parâmetros de exigência na qualidade das instituições e dos seus corpos docentes, claro que, e de uma forma avisada, acho eu, em alguns casos com necessidades de se atuar com algum gradualismo nessas questões. Uma ideia de uma outra concepção de autonomia e de colegialidade, desculpem, é mesmo uma dificuldade, em que uma concepção de mais autonomia, com mais estabilidade de recursos financeiros, permite que tais instituições com atividades e mandatos também reforçados e complexos possam fazer melhores planeamentos, reforçar a representação dos corpos, em especial dos profissionais académicos, e unidades orgânicas e maior, lá está esta palavra, vem muito à baila, a propósito do RGES, colegialidade, a questão da duração dos cargos e de forma compatível a uma maior democratização também das próprias instituições, mas compatíveis com a execução dos projetos face àqueles que têm representação na sua eleição e também que estejam, por exemplo, os estudantes estejam ainda nas instituições a tempo de conhecerem a prestação de contas de quem governa as suas instituições. Dizer ainda que, claro, as instituições do ensino superior estão hoje lidam hoje, na verdade sempre lidaram, mas há de facto uma
complexificação e porque as instituições do ensino superior portuguesas não são só de Portugal, elas atuam num contexto muito global, mas importa atender, e eu acho que os contributos que têm sido dados vão nesse sentido, de atender ao alargamento de oportunidades educativas, tendo em consideração o alargamento dos públicos, e já se falou dos públicos adultos, são um fenómeno cada vez mais presente no ensino superior, mas não só dos adultos, dos imigrantes e dos estrangeiros, mas também aqueles que têm necessidades educativas especiais e que se encontram, nós temos captado isso em vários inquéritos. Eu tenho acompanhado o Eurostudent e isso é visível. O nosso ensino superior tem funcionado como palco de diversificação e também atender àquilo que é as transformações digitais. Sempre houve tecnologias, é verdade, como nos dizia o professor Enguita, mas a transformação digital e a inteligência artificial tem colocado questões na relação educativa e naquilo que são as prioridades para a aprendizagem e informação, de facto, de uma forma desafiante, mas também olhando para as desigualdades no acesso. Esta Comissão deu um contributo muito atento às formas de acesso, aos modelos de acesso, às desigualdades no acesso ao ensino superior, mas também na escolha dos cursos. Existe ainda uma grande hierarquização social nos destinos formativos daqueles que transitam do ensino secundário para o ensino superior, nas possibilidades e nas oportunidades de sucesso e também nas articulações com o mercado de trabalho. Acho, muito sinceramente, que o contributo desta Comissão a este respeito é muito interessante, porque permite não só abrir caminhos na forma como se regem e governam as instituições, mas como elas próprias podem construir caminhos de mundo de evidência daquilo que são os problemas e continuar aquilo que têm feito, não é? A promover o desenvolvimento da sociedade portuguesa, a sua qualificação e melhorar oportunidades para os que por elas passam. Desculpem se... Foi pouco sim. Obrigado. Muito bem, como devem calcular, quer o trabalho destas comissões, quer da discussão do Conselho Nacional de Educação, com um tema tão abrangente como este painel de Educação e Democracia, não ficando cingidos a estes aspectos, estes foram aspectos muito relevantes da ação, quer das comissões, quer da discussão no quadro do Conselho, por isso agradeço também as reflexões que aqui trouxeram. Nós temos questões desde as explicações e as desigualdades, as questões das diversidades e inclusão, formação ao longo da vida, as questões do acesso, regime de ensino superior e participação, nos trazem para este painel de Educação e Democracia. Não tendo, naturalmente, os 45 minutos que estavam previstos no programa para efeitos de debate, tendo em conta o coffee break que tivemos, eu fazia ainda uma ronda de 3, 4 questões, reflexões que quisessem colocar, tendo em conta as questões que aqui foram colocadas, ou o âmbito deste painel, naturalmente de forma sintética e curta, para que depois o resto do programa da parte da tarde e após o almoço não fique condicionado. Temos um ali, temos outro depois. Pedia só que se pudessem também identificar. Olá, boa tarde. Anabela Soares, do Agrupamento de Escolas de Arganil. Esta pergunta é dirigida ao ensino de adultos, da aprendizagem ao longo da vida. Pronto, nós temos os projetos locais, respondendo aqui à intervenção. Nós, neste momento, também estamos com os projetos locais para... A medida é, de facto, formar os cidadãos B1, B2, pronto, aqueles cidadãos que não têm o 9º ano. Pronto, é uma medida de PRR, sim, e que está a ser implementada nas escolas. Só para dar esse parêntese, porque não referiu isso, e, de facto, este projeto está nas escolas. Mas como é que vê o ensino de adultos, de facto, a aprendizagem ao longo da vida? Como é que vê
o ensino de adultos a nível nacional, dado que nós temos ensino recorrente, depois novas oportunidades, passámos por SCEPs e agora temos Centros Qualifica. Portanto, gostaria de ouvir a opinião do painel sobre a estabilização deste ensino. Muito obrigada. Muito obrigado pela questão. Ouvimos então agora uma segunda. Boa tarde. Obrigado pelas apresentações todas e também a anterior. Duas perguntas. Uma, se calhar, mais dirigida à outra apresentação, da qual não está aí o professor Anguita, mas eu julgo que ele estará na assistência. É claro que a tecnologia está omnipresente, não há como evitá-la, mas como é que nós olhamos então para opções de outros países que são referência na educação, como o caso da Finlândia, que parece que está a dar um passo atrás, que está a voltar ao papel, ao lápis, ao livro? Como é que explicamos isso? A outra questão tem a ver com o tema das explicações, e que de facto é um número assombroso, 57% dos estudantes recorrem a explicações. O que é que isso nos diz acerca dos programas que estão em vigor e acerca da sua extensão e do seu nível de expectativa face àquilo que se calhar são as reais capacidades dos estudantes? Eram estas duas as questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Perguntava se há uma terceira, eu não vi. Então, se calhar, se estivessem de acordo, a gente dava a terceira, passava pelo professor Anguita. Muito breve. A mais breve explicação é que cambia o partido no poder. É o mesmo que aconteceu na Suécia, é o mesmo que aconteceu na Espanha depois do Plan 1 por 1, que era um dispositivo para cada aluno. É normal, é o habitual. Uma questão política, não é uma questão de profunda discussão sobre a tecnologia. Nem de reflexão, é mais dos avanços e das recursos políticas. Então passava, se calhar, aqui ao professor Pedro. Ok. Muito obrigado pela intervenção e fico, de facto, satisfeito que a Erganil tenha a desenvolver estes projetos e, de facto, a linha de financiamento existe, não temos ainda reporte do grau de execução, mas é bom saber que em alguns locais está a existir. Agora, de facto, quando olhamos para as estatísticas nacionais, o que vemos é que realmente é uma desproporção muito grande entre aquilo que é as necessidades da população portuguesa e depois quem realmente está integrado, independentemente de haver alguns centros que estejam a fazer um trabalho válido e importante, mas de facto, quando olhamos para o total do país, isto está muito aquém daquilo que eram as necessidades. E relativamente à política, eu penso de facto que, na verdade, apesar de muitas vezes se criticar os ciclos, na verdade até a política não se alterou tanto como, lá está, o discurso político se alterou, não é? Ou seja, quando nós vemos os programas em curso, eles realmente são mais ou menos os mesmos do que existiam há 15 anos atrás. Agora, a alavancagem política e financeira é que é muito diferente, não é? E a própria visibilidade, e isso é muito importante, ou seja, naquele período do final da primeira década do século XXI, não é? Foi um momento um pouco excepcional, porque foi um momento em que se conseguiu chegar a muitas pessoas que estavam completamente fora e descrentes nas suas possibilidades educativas, não é? E isso é algo que é necessário. Claro que agora a sociedade é diferente e obviamente não é dizer que essa política é o que devíamos voltar. Acho que estamos num momento diferente, mas precisamos realmente dessa ambição e dessa vontade e de estratégias novas, porque hoje em dia, por exemplo, lá está, as tecnologias permitem coisas que não eram possíveis há 20 anos e a própria população é diferente. Temos de facto, por exemplo, também uma população imigrante grande que também à procura de soluções de aprendizagem ao longo da vida, inclusivamente a aprendizagem do português, e portanto a realidade mudou. Agora, que nós precisamos de facto de continuar e aprofundar este trabalho com os adultos, parece-me que é fundamental. Aliás, acho que não há política de combate à pobreza e à exclusão social que não seja pela educação de adultos. Quer dizer, não vejo, ou por outra, não é suficiente, mas uma política que seja efetiva de combate à pobreza e à exclusão social tem que incluir uma dimensão educativa, porque senão, e mesmo ao nível da saúde mental, e portanto há aqui de facto muitas ligações que é preciso restabelecer. Claro que eu acho que em alguns locais isso tem sido feito com qualidade, só que são oásis, digamos, num cenário que não tem sido o
o mais verdejante possível. Obrigado. Então, sobre a parte das explicações, Sr. André? Sim, funciona. Portanto, muito obrigado pela sua questão. Em relação à questão que coloca, não há uma resposta objetiva, não é? O fenómeno das explicações é um fenómeno extremamente complexo, desde logo pela designação do próprio fenómeno, não é? Falamos em explicações na sombra, falamos em explicações suplementares, em fenómeno suplementar, e portanto na sombra do quê? Do sistema formal de ensino. As explicações existem porque estão coladas, existem à margem daquela que é a existência do próprio sistema formal de ensino. E a reflexão que nós podemos tirar daqui é de que, de facto, existem algumas variáveis que merecem ser analisadas de forma mais aprofundada e que estão subjacentes àqueles que são os motivos que muitas vezes os estudantes evidenciam, os estudantes e as suas famílias, para a procura deste tipo de serviços, nomeadamente a pressão que sentem em prepararem-se para os exames nacionais. E, portanto, essa evidência está sustentada na investigação académica, nomeadamente em termos de quando está no poder um governo que, por exemplo, determina a existência de exames nacionais no 4º ano de escolaridade, a procura aumenta exponencialmente por parte dos estudantes com esta faixa etária por explicações. Quando estes exames são retirados ou são abolidos, esta procura decresce e os motivos passam a ser outros e passam a ser então, por exemplo, o apoio ou o reforço aos trabalhos de casa, não com a mesma expressividade em termos de números como quando existem os exames nacionais. Depois, por outro lado, podemos também aqui pensar na forma como se ensina e se aprende. E este perfil diferenciado dos próprios estudantes leva a que as explicações, sendo um momento de reforço, é também uma forma de ensinar e de aprender diferenciada, apesar de estarmos a falar dos mesmos conteúdos, do mesmo plano curricular, portanto os explicadores seguem as matérias que são lecionadas nas escolas, no currículo formal de ensino, mas podem transmiti-la de forma diferente, utilizar diferentes metodologias mais adequadas ao perfil dos estudantes. E também a própria oferta é cada vez mais diversificada. Temos explicadores online, temos alunos nas escolas portuguesas a ter explicações de inglês ou de outras matérias com explicadores dos mais variados quadrantes internacionais, portanto já não estão circunscritos ao centro de explicações que funciona ali ao lado do agrupamento de escolas e que está convenientemente localizado. E, portanto, nós temos que olhar para uma panóplia muito complexa e muito vasta de possibilidades de análise do fenómeno. Portanto, eu acho que, acima de tudo, o que isto nos diz é que é preciso, e acho que foi um trabalho aqui muito meritório desta Comissão, é preciso olhar de forma cuidada para o fenómeno em termos daquela que é a política educativa nacional, mas, sobretudo, também em termos daquelas que possam ser as medidas de políticas públicas a serem tomadas em relação a este tema. Sim, obrigado. Perguntava então só se a professora Susana queria dar uma nota. Assim, não é? Não, queria voltar aos adultos. De facto, tivemos em consideração e tivemos como oportunidades uma série de políticas que abriram a possibilidade de recuperar, não há milagres nem varinhas mágicas, mas de recuperar alguma qualificação da população portuguesa, onde uma larga maioria, mais de 2/3, a rondar os 70% da população ativa, tinha até bem pouco tempo apenas o ensino básico como forma de atuação no mercado de trabalho. Políticas essas, por exemplo, no ensino superior
e porque falamos também das questões do acesso, políticas como maiores de 23, por exemplo, não tiveram logo impacto e não houve uma abertura de imediato das instituições, mas a política foi fazendo o seu caminho e hoje há contingentes importantes de pessoas que regressam ao sistema para se qualificar, e isso já se nota, e já se nota na própria população das instituições. E eu acho que isso são contributos flagrantes e que devem ser integrados numa perspectiva de visão alargada quando olhamos para o próprio acesso ao ensino superior e ao acesso a outras oportunidades de educação. Não lhe devolvo isto, fico com... Então, muito obrigado também por estas notas finais. Julgo que estas reflexões, voltando a dizer, não fecham nem aquilo que foi o enorme trabalho realizado no âmbito das 3 comissões e discussão no Conselho Nacional. Relembrava só, não naturalmente para os conselheiros nacionais, mas para todos os outros, que os relatórios técnicos, recomendações, pareceres, estão todos no site do CNEG, podem ser consultados, são instrumentos de trabalho e de estudo extremamente relevantes, e por isso deixava novamente o agradecimento também pelas notas que trouxeram para a reflexão, que naturalmente continuará da parte da tarde também com outros elementos.